Para fazer a leitura do texto, queria que você abrisse aí 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao capítulo 6, versículo 2. Segunda Coríntios, capítulo 5. Você vê alguém que está sem a Bíblia do lado, pode ajudar e compartilhar para todo mundo ler. Se você está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, a gente pode ler de forma alternada? Pode ser? Vou ler aqui, a partir do 11 eu leio os ímpares, os irmãos pares. E ele diz: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuando. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Pelo Teu Espírito já é suficiente para o Senhor quebrantar o nosso coração, nos encontrar aqui essa noite e nos levar no caminho mesmo ao Teu altar, à Tua presença, Pai. Te pedimos que o Senhor use o pastor Arthur com poder, com graça, que ele fale aqui da parte do Senhor ao nosso coração. E abençoe também Gustavo na tradução, que o Senhor o capacite, que o Senhor manifeste aqui a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. I would first like to express my deepest thanks Eu gostaria de primeiro expressar meus sinceros agradecimentos
Pastor Savio ao pastor Sávio, and Elder André ao presbítero André Peixoto, for the honor and privilege pela honra e privilégio of preaching from this pulpit. de pregar a vocês desse púlpito. I'm also deeply grateful to Pastor Daniel Eu também sou muito agradecido ao pastor Daniel for his assistance in this service. pela sua ajuda e cooperação nesse culto. I'd like to thank my dear friend Gustavo Eu gostaria também de agradecer ao amigo dele, Gustavo, who has the hard task of translating my Scottish accent. que está com a difícil tarefa de traduzir do meu sotaque escocês. Pastor Daniel did ask if I would say a little bit about my native Scotland, Pastor Daniel me pediu para falar um pouquinho a vocês da minha terra natal, a Escócia, and I will give just a little summary of what I said in the afternoon service. e eu vou dar agora um pequeno resumo do que eu falei no culto da tarde. Scotland was known as the land of the book, A Escócia um dia foi conhecida como a terra do livro, da palavra, but that sadly is no longer the case. mas infelizmente não é mais a situação de hoje. Many fine preachers and missionaries were raised in Scotland, Muitos bons pregadores e missionários foram nascidos na Escócia, and one e um, by the name of Dr. Robert Reed Calley cujo nome é Robert Reed Calley, founded two of the earliest Protestant churches in Brazil. ele fundou as duas primeiras igrejas protestantes no Brasil. Scotland is in much need of prayer today. A Escócia precisa muito de oração nos dias de hoje. Our culture now is dominated, indeed controlled by secularists. A nossa cultura hoje é dominada e até mesmo controlada pelo secularismo, And indeed, the culture is hostile to the Christian faith. e a verdade é que a cultura se tornou hostil à fé cristã. As Christian believers, Como cristãos, crentes em Cristo, we pray fervently for revival, nós oramos de maneira fervorosa por um reavivamento, at the same time, ao mesmo tempo em que we have to pray nós temos que orar também, that God will prepare us que Deus nos prepare for difficult times ahead. para os tempos difíceis que hão de vir. We have to build our lives on the rock of God's word. Nós temos que construir nossas vidas sobre a rocha da palavra de Deus. Or we shall not stand or not survive in the storm that is coming. Ou, de outra forma, nós não vamos ficar de pé, muito menos sobreviver à tempestade que está vindo por aí. So, dear friends, Então, meus queridos amigos, irmãos, let's pray for each other. vamos orar uns pelos outros. And especially as we look for the day of the coming again, E especialmente agora que nós antecipamos e temos a esperança no nosso coração no dia da volta do Senhor Jesus. we come now to that passage that was read by Pastor Daniel. Vamos agora à passagem que foi lida pelo pastor Daniel. And I begin by asking this question. E eu queria começar fazendo essa pergunta a vocês. What motivates the Christian? O que é que motiva o crente? What is the driving force Qual é a força propulsora behind the actions que está nas suas ações, aquilo que move as suas ações como crente? attitudes As suas atitudes and choices e as suas escolhas. in the life of believers. Qual é a força propulsora que move as atitudes, as escolhas na vida do crente? What, for example, Por exemplo, o que é que motivated C.T. Studd? C.T. Studd, the founder of WEC. O que é que motivou o Daniel. criador do WSC? The founder of WEC?
Criador. A missão, amém. A missão, amém, aqui no Brasil, no WEC. Desculpe, eu não conhecia esse termo. Né? Perdão. O que é que motivou ele a fazer essa missão? What motivated C.T. Studd to give up a promising career O que motivou o C.T. Studd de deixar uma carreira promissora, a career in law, uma carreira em lei, em direito, and a huge family fortune e uma fortuna familiar enorme? to become a missionary? O que motivou ele a se tornar um missionário? Again, what motivates the Christian Novamente, o que é que motiva o crente, o cristão, to give of his time, dar o seu tempo, his money, dar o seu dinheiro, and talents seus talentos, for the sake of Christ? pela causa de Cristo? Why are Christians willing to forgo Por que que um cristão tem vontade, está disposto a ir some of the legitimate pleasures of life e deixar para trás tantos prazeres que são legítimos da sua vida, in order to devote more time de maneira a devotar mais tempo to promoting the cause of Christ a promover a causa de Cristo in the world? no mundo? These and many other questions Essas e muitas outras questões are embraced within that one general question: estão dentro de uma pergunta mais geral, what motivates the Christian? que é aquela que fala o que é que motiva o crente, o que é que motiva a nossa vida. If we restrict ourselves Se a gente se restringir, to the passage that we read earlier, se a gente se restringir só a passagem que nós lemos agora em Coríntios, we discover a threefold answer to our question. a gente vai descobrir que a resposta para a nossa pergunta tem 3 aspectos. The first and foremost O primeiro e o mais importante is the love of Christ. é o amor de Cristo. We read that in verses 14 A gente- and 15. A gente lê nos versos 14 e 15, assim diz a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Note well, Perceba que believers in Christ os crentes em Cristo no longer live for themselves, já não mais vivem para si mesmos, but for the Lord Jesus Christ. mas para o Senhor Jesus. You see, Você veja que the Christian is a person o cristão, o crente, é uma pessoa who has made the truly astonishing discovery que fez a verdadeira e maravilhosa descoberta that, in the words of the Apostle Paul, que, nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus loved me Jesus me amou and gave himself for me. e se deu a si próprio por mim. Jesus laid down his life on the cross for Je- me personally. Jesus derramou sua vida na cruz por mim, pessoalmente. And he died E ele morreu so that I, para que eu, dead in trespasses and sins, morto para as minhas transgressões e pecados, morto pelas transgressões e pecados, might receive his life. pudesse receber a sua vida. I now live E eu agora vivo, because he died. porque ele morreu. That's the testimony of every Christian. Esse é o testemunho de todo cristão. Logic alone A lógica somente would tell us diria para nós que that it is only right é somente branco, to live ou exclusively é somente correto, é certo viver exclusivamente to live exclusively for the one para viver exclusivamente para a pessoa
who gave us life from the dead. que nos deu vida pela morte dele. But the motive for the lifestyle of the Christian Mas o motivo que nos impulsiona a ter uma vida cristã stems from much more than mere logic. é muito mais do que simples lógica. It is the power of love, É o poder do amor, the power of Christ's love. o poder do amor de Cristo. In my version of the Bible, Na minha versão da Bíblia, Paul is writing, o apóstolo Paulo escreve: Christ's love compels us. o amor de Deus nos compele. Older Bible versions in English O amor de Deus nos compele. Está lendo a parte do amor de Deus nos constrange. As versões mais antigas da Bíblia, that gives a better translation of the original Greek word. dá tem uma tradução melhor do original grego. Being constrained Significa o amor de Cristo nos constrange. conveys the idea E isso, na verdade, no original, traz a ideia of being restricted de ser restrito. or hemmed in Ou então pressionado dos lados. as regards actions and choices in life. No que diz respeito às suas ações e atitudes na vida, como um rio prende a água por onde passa. Let me illustrate. Deixe-me dar uma ilustração. We've probably all seen a small river Todos nós já vimos um rio or stream ou um riacho making its way seguindo o seu curso across a wide, flat valley, por um vale bem tranquilo, um vale plano, or a plain. ok, um plano, vale plano. There is nothing to restrict its direction. Nada restringe então a direção desse rio. The stream is free to meander this way and that way. Então, o rio, ele é livre para andar para um lado e para o outro. Nada está restringindo as suas bordas. And there is little or no current E não tem nem nenhuma corrente, não tem nada. Bem calmo, bem tranquilo. to drive it forward. E ele vai para frente, vai andando. It is sluggish, Ele é bem lento, vai andando lentamente, almost stagnant. quase estagnado, quase parado. Contrast that picture Imagine agora uma outra situação. with a river flowing through a narrow gorge. Imagine agora um rio passando por um desfiladeiro, duas montanhas bem apertadas, There are steep or vertical rock cliffs onde você tem paredes verticais de pedra, de rocha, on either side of the river, nos dois lados do rio. and the waters therefore take a straight course Então ali não tem jeito, a água vai through the gorge. tem que passar por aquele lugar de maneira restringida. The river flows fast Então o rio vai mais rápido and in a clear direction. e numa direção bem definida. Why? Por quê? Because it is hemmed in Porque ele está preso pelas On- paredes on both sides. dos dois lados. In other words, De outra forma, em outras palavras, it is constrained by the rock cliffs. o rio está constrangido. Esse é o sentimento do inglês, está preso pelas rochas por onde ele passa. That gives us a picture of the Christian believer Isso aí nos dá uma figura do crente, de como é que é um crente. whose life is constrained by the love of Christ. Aquele crente que está preso, está constrangido pelo amor de Cristo. The course of life moves forward, O curso da sua vida, tal como o rio, anda para frente in a clear e direction. numa direção clara, constrangida pelo amor de Deus. What picture best fits our Christian lives? Qual seria, que imagem melhor ilustraria a nossa vida cristã? Meandering Seria uma imagem de um rio solto
or passando, straight. ou um rio constrangido, passando, preso, passando entre rochedos, direcionado. Aimless or Sem- determined and purposeful. Sem nenhuma espécie de sentido ou determinado e com propósito. Qual seria a imagem que você tem da sua vida? Listen to verse 15 again. Preste atenção no verso 15, de novo, verso 15 de 2 Coríntios. Diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. We come now to the second reality, Então vamos agora para o segundo ponto, a segunda realidade. which motivates the Christian believer. A segunda coisa que motiva o crente, o cristão, It is the solemn fact of judgment. é o fato solene de um julgamento. Look at verse 10 if you have your Bibles open at the place. Por favor, se vocês têm as suas Bíblias abertas, observem o verso 10 de 2 Coríntios 5. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. It was this reality Foi essa realidade which motivated the Apostle Paul que motivou o apóstolo Paulo in his evangelistic work. no seu trabalho de evangelismo. We try to persuade men, he says, Nós tentamos persuadir os homens, ele fala, because we know that a day of judgment is coming. porque nós sabemos que virá um dia onde haverá um julgamento. Now, it is most important to stress Agora, é bem importante, é muito importante salientar aqui that for true Christian que believers, para um verdadeiro crente, appearing at the judgment seat of Christ ficar de pé no trono, perante o trono de Cristo no dia do julgamento, has nothing to do with their eternal destiny. não tem nada a ver com o seu destino final. That issue was settled once for all Esse problema foi resolvido de uma vez por todas, when they put their faith in Jesus Christ. quando eles creram em Jesus, quando colocaram as suas fé em Jesus Cristo. As Paul writes in Romans 8:1, Como Paulo escreve em Romanos there is now 8:1, There is now no condemnation agora não há nenhuma condenação agora for those who are in Christ Jesus. para aqueles que estão em Cristo Jesus. We are justified by faith alone, Nós somos justificados pela fé e só pela fé, in Christ alone, em Cristo somente. apart from works. Não tem nada a ver com as obras. But as Paul clearly states here, Mas Paulo também deixa bem claro aqui, our lives will be assessed at the end. nossa vida vão ser julgadas no fim. That is, our works will be tested by Christ, Ou seja, as nossas obras serão testadas por Cristo at his judgment seat, no seu trono no dia do julgamento. and he will reward us accordingly. E Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Our Lord himself repeatedly taught that he will judge his professing people. Ele vai julgar os cristãos que professam o seu nome. And he will do so in accordance with their works. Ele fará isso de acordo com as suas obras. Do you remember the parable of the talents? Vocês lembram da parábola dos talentos? Two of the servants in the parable Dois dos servos na parábola put their talents to work colocaram seus talentos para serem utilizados and doubled their number. e multiplicaram por 2. The one with 5 talents Uma pessoa que tinha 5 talentos made 5 more. conseguiu mais 5, The one with 2 talents, 2 more. e
E a com 2 talentos conseguiu mais 2. In other words, Em outras palavras, by diligent service for Christ, através de um trabalho para Cristo, um culto a Deus racional, they improved his assets. eles melhoraram a sua vida cristã, a sua vida, isso. And gained glory and honor E ganharam glória e honra for his name. para o nome de Cristo. By contrast, Contrastando isso, então, the servant with 1 talent o servo que só tinha 1 talento did nothing for the kingdom of não God. fez nada para o reino de Deus. He did nothing to increase the assets of Christ his Ele master. não fez nada para aumentar o valor imputado a Cristo, seu mestre. He was judged severely E ele foi julgado severamente. and indeed was punished as an unbeliever. E no final, de fato, ele foi punido como um não crente. Another example Um outro exemplo to show that Jesus will judge his professed followers que mostra que Jesus vai julgar os crentes que professam o seu nome in line with their deeds de acordo com suas obras. is in his message Está na sua mensagem to the church in Thyatira. para a igreja em Tiatira. In that church, Naquela igreja there was a woman just like Jezebel, existia uma mulher que tinha suas ações parecidas com Jezabel, who led some members into sexual immorality. que fez com que algumas pessoas da igreja guiou eles para a imoralidade sexual. Listen to what the Lord Jesus has to say to the church. Preste atenção no que o Senhor Jesus diz àquela igreja. Apocalipse 2, 21, 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 21, 23. Note well, Preste atenção. I will repay each of you Eu vou according to your deeds. pagar cada um de vocês de acordo, vos darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Remember, these words were written to a church. Lembre que essas palavras foram escritas a uma igreja. The fact of judgment to come O fato que vai vir um julgamento should therefore give strong motivation seria então deveria ser um motivo forte to live a godly life, para que nós vivamos uma vida santa, uma vida de Deus, a life that is pleasing to God. uma vida que seja uma vida que agrade a Deus. Here now is the third factor which motivates the Christian believer. Agora, a terceira coisa que deve motivar um crente em Cristo It is the wonder of the gospel message. é a beleza, a maravilha da mensagem do Evangelho. The Apostle Paul O apóstolo Paulo was a man set on fire foi um homem que literalmente estava pegando fogo pela causa de Cristo, no sentido bom da palavra. by the glorious truths of the gospel. Ele era uma pessoa motivada pela verdade gloriosa do Evangelho. First of all, Primeiro, becoming a Christian se tornar crente means nothing less não é nada menos do que, than becoming a new creation. não é nada menos que se tornar uma nova criação. This is verse 17. Isso aqui diz no verso 17 da nossa leitura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
What does this mean? O que é que significa então isso? The old life with its sinful indulgence, A nossa vida anterior, com seus pecados, com sua tendência pecaminosa, its self-seeking que busca somente a si próprio, em si mesmada, and religious formality e cheia de formalidades religiosas, is gone. acabou. The new life, A nova vida, vibrant with the Holy Spirit vibrante pelo Espírito Santo, and rejoicing always in the Lord, e sempre feliz no Senhor Jesus, has come. essa veio agora. By any measure, De qualquer maneira, de toda forma, it is an astonishing transformation, de toda forma, essa é realmente uma transformação fantástica. and it is absolutely impossible E é absolutamente impossível for such a radical change to take place que uma mudança tão radical aconteça in the heart no coração without any outward change. sem nenhuma mudança exterior. Let me illustrate from two naturally occurring materials. Deixe-me ilustrar a vocês com dois materiais que existem na natureza. And here I'm making use of my former profession in geology. E agora vou aproveitar e falar um pouquinho, usar um pouco da minha profissão, que eu era antes de ser pastor, era um geólogo. There are two minerals which occur in the Earth's crust. Existem dois minerais que existem na crosta terrestre, Graphite and diamond. grafite e diamante. You will have heard of them. Vocês certamente já devem ter ouvido falar nisso, mas Let's contrast them. vamos fazer uma comparação entre grafite e diamante. Take graphite first. Primeiro, o grafite. It's one of the softest known materials. É um dos materiais mais moles, mais maleáveis que existem. It is completely opaque. Totalmente opaco. No light passes through it. Nenhuma luz pode passar através do grafite. It is dull, É feio, não é nada belo. dark grey, Cinza escuro, lacking in any sparkle. não tem nenhum brilho. It soils everything it touches. E tudo que ele toca, ele mela. It is worth very little. Não vale quase nada. It can be bought cheaply. Pode ser comprado por um preço muito baratinho. Think now of the diamond. Agora pense no diamante. It is the hardest known natural material. É o material que existe na natureza que tem a maior dureza. It is completely transparent. Completamente transparente, It is brilliant in appearance. brilhante na sua aparência It scintillates with light. e cintila quando recebe a luz, quando você joga a luz em cima dele. And is beautiful in color. E é lindo na sua coloração. And it is, as we all know, E é, como todos nós sabemos, very expensive. muito caro. The contrast then between graphite and diamond Então, o contraste entre grafite e diamante could not be greater. não podia ser mais evidente. Yet, as I'm sure most of you will know, E mesmo assim, eu sei que a maioria de vocês sabe, they have exactly the same composition. eles têm exatamente a mesma composição química. Both consist of only one chemical element. Todos eles, os dois, só têm um elemento químico na sua composição: That element is carbon. carbono. Why are they so different? E por que são tão diferentes? It has all to do with the arrangement of atoms, Isso tem a diferença está no arranjo atômico do material. in each case. Em cada um é diferente.
In graphite, No grafite, the carbon atoms os átomos de carbono, occur in parallel sheets, eles aparecem em camadas paralelas, like pages in a book. como se fossem páginas de um livro. In diamond, Mas no diamante, the atoms build a three-dimensional framework. os átomos se colocam numa estrutura tridimensional, bem definida. Diamond is a transformed graphite. Diamante é um grafite transformado. A Christian is a transformed person. E um cristão é uma pessoa transformada. In Paul's words, Nas palavras do apóstolo Paulo, a Christian is a new creation. um cristão é uma nova criação. Everything becomes new. Tudo fica novo. You become a brand new you. Você se torna um eu novo em folha. Você é um novo você. Secondly, Em segundo lugar, the gospel message a mensagem do Evangelho is, above all else, é sobre todas as coisas a message of reconciliation. uma mensagem de reconciliação. Man's basic problem O problema básico do homem, do ser humano, is his rebellion against God é a sua rebelião. through his sin. É a rebelião que ele criou contra Deus através do seu pecado. Sin is lawlessness, O pecado não vê lei nele. writes the Apostle John. Escreve assim o apóstolo João. And that fact E esse fato do pecado ser desse jeito lies at the heart está no centro. of our estrangement from God. Está no centro da nossa separação em relação a Deus. We are by nature Nós somos, por natureza, enemies of God, inimigos de Deus. disobeying Him, Nós desobedecemos Ele por natureza. defying Him, Nós desafiamos Ele por natureza. and even hating Him. Às vezes a gente até odeia Deus por natureza. But wonder of wonders, Mas a maravilha de todas as maravilhas, glory be to God, seja a glória dada a Deus. God Himself Deus, Ele mesmo, provided the way of reconciliation. nos forneceu o caminho para a reconciliação. Verses 18 and 19 of our chapter explain how this came about. Os versos 18 e 19 do nosso capítulo dizem isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. The removal of the sins of God's people A remoção dos pecados do povo de Deus is graphically portrayed for us é colocado de maneira bem gráfica, bem viva para nós, in one of the ceremonies em uma das cerimônias carried out on the Day of Atonement, que aconteciam no dia da expiação, as described in Leviticus chapter 16. que foi descrito lá, está descrito no livro de Levítico, no capítulo 16. 2 goats were set apart for the sin offering. 2 bodes eram separados para a expiação dos pecados. One was slain on the altar, Um deles era morto no altar the other was chosen by lot e o outro era escolhido por sorte, se tirava a sorte, escolhia o outro, to be the scapegoat. e ele seria o bode que escaparia, ele que seria deixado solto. Aaron, the high priest, O sacerdote Arão, então, o sumo sacerdote, laid both of his hands Colo- on the head of the scapegoat colocava as 2 mãos na cabeça desse bode que ia fugir,
and confessed all the sins of God's people. E aí confessava todos os pecados do povo de Deus. In this way, Dessa forma, all the sins of the people of God todos os pecados do povo de Israel were pictured eram colocados, as being transferred era como se estivessem sendo transferidos to the goat. para esse bode. A man was specially chosen for the task Um homem era escolhido para fazer essa tarefa, of leading the scapegoat de pegar o bode e levá-lo into a desert place. até um lugar deserto. There, in that solitary place, E naquele lugar solitário, no deserto, the goat was released o bode era solto and it wandered away, e aí sumia, andava, se perdia never to be found e again. nunca era encontrado novamente. Remember, Lembrem it was bearing all the sins of God's people. que esse bode levava todos os pecados do povo de Deus. Jesus is our scapegoat. Jesus é a figura do nosso bode que vai escapar, do bode que é usado para nós para escapar no deserto. In Leviticus 16, No capítulo 16 de Levítico, we read that the scapegoat was led away. nós vemos que o bode que teria que ser era levado por uma pessoa até se perder. And in the gospel accounts, E nos evangelhos, we read that Jesus was led away nós também vemos que Jesus foi guiado to be crucified. até a cruz. We are invited Nós somos então convidados to make that connection a fazer essa conexão between the death of our Lord Jesus entre a morte do nosso Senhor Jesus and the scapegoat. e esse bode que fugia para o deserto. On the cross, Na cruz, our Lord was taking our sins further and further away. o Senhor Jesus levou nossos pecados para longe e para bem longe. In a manner of speaking, Numa maneira de falar, he was going into that solitary desert place, Jesus mesmo foi para aquele lugar solitário e deserto, bearing our sins. levando nossos pecados, And there came a point até chegar um ponto when suffering on the cross, quando ele sofria na cruz. when, if I could put it this way reverently, Se eu pudesse colocar dessa maneira bem reverente, the Father said to his Son, o Pai disse para ele: "My son, meu filho, you are now on your own. você está sozinho agora. I cannot come with you. Eu não posso ir mais com você. You must go alone, Você tem que ir só. bearing the sins of your people." Você tem que levar os pecados do seu povo. And surely that is why there was darkness. E certamente é por isso que houve trevas. And when our Lord reached that uttermost point, E quando nosso Senhor chegou naquele momento, he cried out, ele então clama ao Senhor Deus: my God, meu Deus, why have you forsaken me?" por que me abandonaste? Do you see what I'm saying here? Você consegue ver o que eu estou dizendo aqui? There is a profound paradox Existe um paradoxo profundo, that the greatest assurance I as a Christian have, que a maior certeza que eu tenho como crente, that my sins have been removed once and for all, que meus pecados foram removidos e levados embora de uma vez por todas, never to be found again, para nunca mais serem encontrados. isn't that cry of dereliction? Não seria isso que Jesus falou quando ele gritou na cruz: meu Deus, por que tu me abandonaste? Dear friends, is that not love? Meus queridos irmãos e amigos, não seria isso amor? Do you not see the intensity and depth Será que a gente não consegue ver a intensidade e a profundidade desse amor? of the love of the Father and the Son together? Do amor do Pai e do Filho juntos?
as God reconciled the world to himself. enquanto Deus reconciliava o mundo consigo mesmo. May the Lord help us to think further on these great truths. Que o Senhor Deus nos ajude a pensar mais nessas verdades profundas. But we have another statement, one of the profoundest. Mas a gente tem mais uma declaração aqui, uma das mais profundas. The profoundest truth of the gospel Sobre essa verdade do Evangelho. is given by Paul in verse 21. E está dada por Paulo aqui no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. We will never be able A gente nunca vai ser capaz to plumb the depths de chegar à profundidade of this awesome verse. desse verso. Here is Martin Luther's comment on it. Eu vou dar para vocês o comentário de Martinho Lutero sobre esse verso. Learn to know Christ Aprender a conhecer Jesus and him crucified. e Ele crucificado. Learn to sing unto him Aprender a louvá-lo and say, e dizer: Lord Jesus, Senhor Jesus, you are my righteousness, Tu és a minha justiça I am your sin. e eu sou o seu pecado. You have taken upon you Tu levaste sobre você, o Senhor levou sobre si what was mine, o que era meu and have set upon me e colocou sobre mim what was yours. o que era seu. You have become O Senhor se tornou what you were not, o que o Senhor não é, that I might become para que eu se me tornasse what I was not. o que eu não era. It's called the Great Exchange. Isso é chamado da grande troca. It's an amazing statement. E para mim é uma declaração formidável. This gospel of reconciliation, Esse evangelho da reconciliação, this wonderful good news, essas verdades e essas boas novas maravilhosas must be declared têm que ser declaradas to all men and women everywhere. a todos os homens e mulheres em qualquer lugar. That is because Isso porque the message of a reconciliation mensagem da reconciliação has been committed to Foi- us. foi nos confiada. In one way or another, De uma maneira ou de outra, we are called to be ambassadors for Christ, nós somos chamados a nos tornarmos embaixadores de Cristo, taking the message of peace, levando a mensagem da paz, the message of forgiveness, mensagem do perdão, the message of reconciliation mensagem da reconciliação to rebellious sinners. para os pecadores, esses que estão em rebelião contra Deus. This is verse 20. Isso é o que diz no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. We implore you, he writes. We implore you. Nós imploramos então a vocês. Perhaps it is surprising Talvez seja uma coisa que vem como surpresa, that Paul was making this appeal que Paulo fizesse tal apelo to a Christian church. a uma igreja cristã. Na versão inglesa, nós rogamos, nós imploramos. The church at Corinth A igreja então de Corinto, was apparently a mixed congregation aparentemente era uma congregação mista, with true believers
com pessoas que eram crentes de verdade, mingled with those misturados com aquelas pessoas que who still had to make a heart response to the gospel. que ainda tinham que dar uma resposta de coração ao chamado do Evangelho. This leads us to a final question. Então isso leva a gente à nossa última pergunta. Are we personally reconciled to God? Estamos nós pessoalmente reconciliados com Deus Through faith in Christ? através da fé em Cristo? Are we ready to meet him on the day of judgment? Nós estamos prontos a encontrarmos com Ele no dia do julgamento And stand before him e ficar de pé ante a Ele unashamed? sem nenhuma vergonha ou culpa? Are we willing to give our lives to him? Nós estamos nós temos esse desejo de dar a nossa vida por Ele, In response to his great sacrifice for us? como resposta ao seu grande sacrifício por nós? Are we willing to live for him? Nós realmente queremos viver para Ele, For the spread of the gospel para a proclamação do Evangelho and the advancement of his kingdom? e o avanço do seu reino? Are we able to say with C.T. Studd, Nós podemos dizer da mesma maneira com C.T. Studd, the founder of WEC, o fundador da WEC, if Jesus Christ be God se Jesus Cristo é Deus and died for me, e morreu por mim, then no sacrifice então nenhum sacrifício can be too great for me pode ser muito grande para mim, to make to him. para que eu possa fazer por Ele. It's one of the most famous statements É uma das declarações mais conhecidas dele, in the context of Christian mission. no contexto da missiologia cristã. If you have not yet responded to Jesus, Se algum de vocês ou vocês não responderam ainda a Jesus, listen carefully to Paul's appeal. por favor, escutem com atenção ao apelo do apóstolo Paulo. We implore you on Christ's behalf, Nós rogamos, imploramos no nome de Cristo a vós, be reconciled to God. se reconciliem com Deus. Paul continues his appeal in the opening verses O of chapter apóstolo, 6. o apóstolo Paulo continua o seu apelo nos primeiros versículos do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Now is the time of God's favor. Agora, nesse momento, é que é a hora e o momento do favor de Deus para nós. Now is the day of salvation. É agora que é o momento da salvação. May God bless his word to each one of us. Que o Amen. Senhor Deus abençoe essa palavra a cada um de nós. Amém.